E o economista Otoniel Pacheco Filho lança em Belo Horizonte o livro Economia Real. É com ele que nós vamos conversar agora. Boa tarde, Otoniel. Boa tarde. Qual é a economia real que você mostra no seu livro? Na verdade é o seguinte, existe dois Brasis. O que tem se discutido nos últimos anos é a crise do governo brasileiro. Nós precisamos de criar uma agenda para discutir o desenvolvimento. A economia informal no Brasil hoje atinge 57% do PIB e essas pessoas não pensam em crise, elas têm que sobreviver, como a salgadeira, a costureira, o jardineiro, e elas lutam no dia a dia para poder sobreviver. E elas realmente não pensam o que é a crise cambial, etc, etc. Exatamente, Otoniel. Quer dizer, então, o dólar sobe, o dólar desce, e na vida da grande maioria ele não interfere, é isso? No caso do pessoal da economia informal, é o pessoal de baixa renda, esse pessoal praticamente nem tem cultura para entender esse processo, tá? Eles têm um poder de sobrevivência a esses planos econômicos. Só para você ter uma ideia, nos últimos 113 anos nós tivemos 9 planos econômicos no Brasil. E esse pessoal sobrevive no dia a dia, sem pensar que possa existir uma crise cambial amanhã ou depois de amanhã. Quer dizer que o que você mostra é o seguinte, que tem um Brasil, tem milhões e milhões de brasileiros que trabalham muito independente da especulação, independente de saber se a bolsa pressiona para aqui ou para ali, é isso? E isso existe, é muito grande, é muito real, e nós precisamos de mostrar isso para a população, tá? A economia brasileira é uma economia extremamente saudável. Precisamos de mudar o enfoque da economia brasileira. Precisamos de deixar de discutir crise e precisamos discutir desenvolvimento. Certo, Otoniel, você acha que esse brasileiro ele não tem nem tempo para pensar em dólar, em se preocupar se o dólar subiu ou não, uma crise internacional, quer dizer, ele tem que trabalhar para comer, né? Para sobreviver, né? Exceto aqueles camelôs que buscam produtos no Paraguai e esses produtos, naturalmente, são dolarizados. Mas a grande maioria das pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, a vida dele, o enfoque da vida dele é completamente diferente do que nós estamos vendo na mídia. Se você pegar as manchetes dos principais jornais brasileiros nos últimos 7 dias, todos, sem exceção, falam em crise. E a economia brasileira não é crise. Ela tem que mudar esse enfoque. Nós temos que mudar esse enfoque para poder mostrar, de um modo macroeconômico, a potencialidade que é a economia brasileira. Ou seja, é por isso que, apesar dessa sequência de crises reais ou virtuais, apesar de muita corrupção, o Brasil ainda está entre as 10 economias mais importantes do mundo. É por isso? Por isso. É porque a capacidade da economia brasileira de reagir aos planos econômicos é uma coisa assim fantástica. A reação que o brasileiro tem de sobreviver é um negócio assim fantástico, é elogiável. Então, Otoniel, e como é que você conta isso no livro? Você fala, inclusive, de presidentes mineiros que foram os mais bem aceitos. São 8 capítulos. Por exemplo, no primeiro capítulo eu conto os governos do Brasil desde 1889 até o Fernando Henrique. Basicamente são 30 governos. E, coincidentemente, os 3 presidentes mineiros que mais contribuíram para o crescimento da economia brasileira foram o Afonso Pena, em 1907, o crescimento do PIB em 1907 foi 13%. O JK, de 56 a 61, chegou a ter o PIB 12%. E o presidente mineiro que mais teve aceitação popular depois que largou o governo foi o Itamar Franco, com 81% de aprovação. E principalmente por causa do Plano Real? Principalmente por causa do Plano Real e do aspecto estrutural do Plano Real. E agora, como é que você está vendo atualmente essa crise, essa questão do câmbio, essa crise financeira toda, essas especulações em relação a quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito? Como é que você está vendo isso? Esse é o jogo do especulador, né? Em 99, eu estava em Brasília, morando numa favela, quando o governo Fernando Henrique fez ele desatrelou o dólar do real. O país quase quebrou naquela época. Hoje, 4 anos depois, nós estamos vendo a mesma história. O Brasil continua refém do capital externo e não consegue desatrelar a sua economia do capital externo. Eu acho que o enfoque não tem que ser isso. O próximo presidente da República, ele tem que redistribuir a renda e fazer com que haja recursos para o pessoal de baixa renda ter acesso e produção.